maravilhoso domingo, segundo domingo de julho de 2025, ainda estou em junho, já estamos em julho, segundo domingo de julho de 2025, convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 377, Não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou, mas... por que razão o Salvador para si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Do 377 é o hino que vamos cantar, dando prosseguimento aos trabalhos nesta manhã tão abençoada na casa do Senhor. Cantemos. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Nossos corações se alegram, Senhor, quando estamos juntos na Tua casa de oração, neste local sagrado, onde com reverência todos podemos estar, prestando este culto aceitável ao Senhor. Muito obrigado pelos ensaios, muito obrigado pela escola bíblica dominical, muito obrigado agora pelo culto pela manhã. Agradecemos as saudações dos irmãos que estão em viagem, pedimos que o Senhor os guarde na viagem de volta para cá e que aonde estiverem sintam a Tua presença e proteção e o amor da Tua igreja, orando por eles,
Também agradecidos ao Senhor pelo cuidado do Senhor com os irmãos que passaram por procedimentos cirúrgicos nos últimos dias. Nosso amado irmão Alex, nossa amada irmã Franciele, nosso amado irmão João, nossa amada irmã Márcia. Oramos agradecidos pelo cuidado do Senhor por cada um deles, Senhor. E o Senhor os sustentou, os guardou, concedendo restabelecimento, pelo que somos-te muito gratos, Senhor. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos irmãos que moram longe de nós e por esse motivo não podem estar dominicalmente conosco. Oramos pelos irmãos lá no Rio Grande do Sul, nossa amada irmã Ellen Tausenfreud em Ijuí, nossa amada irmã Valdete em Pelotas. Oramos também pelo irmão Marcos e irmã Ellen Steiger, na região de Porto Alegre. Graças te damos por estas vidas dos nossos irmãos lá no extremo sul do Brasil e sempre acompanhando os cultos pela internet, amados irmãos. Também em Santa Catarina, obrigado a Deus e Pai por irmãos fiéis, amorosos, alguns que conhecemos já de muitas décadas, irmão Arnes, irmã Aina, nossos amigos já há muito tempo e sempre acompanhando os cultos aqui da tua igreja. Também irmã Lene, irmã Ana Camille e o Gabriel lá em Porto Belo. Hoje também está em Santa Catarina o irmão Gerson, irmã Heloíse, irmã Luísa, Alícia. Oramos por eles, Senhor. Pelos irmãos aqui no Paraná, pelos irmãos no estado de São Paulo, irmão Eduardo Estradoles no Guarujá, pastor Joel e irmã Ivone em Santo André, em São Paulo. Estivemos perto deles esta semana no casamento que participamos. Obrigado pela fidelidade deles, Senhor. Também no interior do estado de São Paulo, irmão Andres, irmã Sibila. Hoje o Andrezinho está conosco aqui. Oramos pelo Ianes também lá. Também oramos, ó Deus, pela irmã Helena, que todas as semanas acompanha os cultos pela internet. Oramos pela Cláudia, que está sempre junto dela, ajudando, cuidando dela ali também. Irmã Naira, irmão Almir em Americana, no interior de São Paulo, também com fidelidade acompanhando os cultos aqui. Irmã Marlene lá em Presidente Prudente, irmã Cíntia e Carlos Eduardo lá no Mato Grosso, irmãos que estão lá no Nordeste do Brasil, todos, ó Deus, com o teu grande amor, com o teu cuidado sobre todos eles. Oramos também pela irmã Ceci, pelo Dr. Marco, pelo Dr. Marco Filho, pela irmã Ana Carla, pelo Marco Neto, pela irmã Carol, pelo irmão Jorge Antônio, pelo irmão João Henrique, pela irmã Valentina, que estão na Itália, mas acompanhando os cultos pela internet. Graças te damos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre nós aqui e sobre todos os nossos irmãos amados. Pedimos por aqueles que não puderam vir por motivos justos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, abençoando e fortalecendo a todos e trabalhando em nosso meio, ó Deus, para sermos mais obedientes ao Senhor, mais comprometidos com o Senhor, e ao ouvirmos a Tua Palavra, possamos recebê-la com amor, com gratidão. E, ó Deus, opera também a salvação em nosso meio. Ainda a porta está aberta, ainda estamos no tempo da graça. Portanto, opere o teu grande amor em nosso meio, salvando vidas, como o Senhor tem concedido nos últimos domingos. Oramos pelo culto administrativo hoje à tarde e a profissão de fé de vários irmãos que serão batizados no domingo que vem. Muito obrigado pela tua igreja, que permanece fiel e proclamando a tua palavra. E, ó Deus, agradecemos-te porque já em agosto iniciaremos uma nova classe de preparação para o batismo. Mais pessoas sendo salvas, mais pessoas entendendo a mensagem do Senhor de amor, de perdão, de reconciliação. Ajuda, portanto, e que todos nós possamos sermos missionários, usados pelo Senhor, nas tuas mãos, vasos de bênçãos. Continue então a abençoar todo o teu trabalho aqui e clamamos ao Senhor também pelo despertamento das igrejas no Brasil. Há um descuido espiritual muito grande, Senhor, e estamos vendo isso no apodrecimento da sociedade.
no descuido que está havendo nas igrejas, Senhor. Pedimos, portanto, o despertamento espiritual, para que haja restauração moral, política e em todas as áreas no Brasil também. Pedimos isto de todo o nosso coração e confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vacilar não poderei.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 34. Atos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 34. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É a palavra que Paulo ouviu e é a palavra que desejo que todos nós ouçamos também. E como ele aceitou, cada um de nós possamos aceitar também. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, de 9 a 34. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo o caminho em direção a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus.
E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Passa a Macedônia e ajuda. Segundo domingo do mês de julho, hoje é o dia do missionário batista. O desejo do meu coração é que todos nós entendamos que cada um de nós que cremos em Deus somos um missionário. Todos os que creem no Senhor são missionários. Portanto, temos uma missão. Missionário é quem recebeu uma missão. Missionário é aquele que deve levar a palavra de reconciliação de Deus para com o mundo que se afastou do Senhor. Paulo foi obediente à visão. Paulo foi obediente à convocação. E cada um de nós, meu desejo é, minha oração é, que sejamos também obedientes a esta convocação. Em primeiro lugar, quando somos obedientes à convocação de Deus, as pessoas se convertem. Essa é a primeira lição que todos nós devemos entender. Quando nós recebemos esta convocação, passa a Macedônia e ajuda-nos, as pessoas se convertem. Paulo aceitou esta convocação. De noite, em uma visão, ele viu um homem da Macedônia, hoje conhecida como a região ali da Europa. Ele, tendo recebido esta visão, ele imediatamente partiu para a Macedônia, não ficou esperando. Cada um de nós que já recebemos a salvação, não precisamos ficar esperando. Nós já temos o dever de sair e proclamar a palavra do Senhor. Há poucos domingos atrás, falamos a respeito do irmão Leonardo. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo há uns 3, 4 meses atrás, num culto da manhã. E passado algum tempo, o vovô estava no hospital e ele mandou mensagem: pastor, você pode ir comigo ao hospital? Eu estou cuidadoso com relação à salvação do meu avô. O avô teve um AVC, o avô estava internado no hospital, o avô já com boa idade. E se o avô parte sem a salvação? Queridos, a Bíblia fala muito claramente onde cada um vai parar. Com a salvação no céu, sem a salvação no inferno, queiramos aceitar ou não, esta é a verdade. E todos nós precisamos entender isto. Uma vez que eu sou salvo, eu devo agora me preocupar em levar a palavra aos não salvos. Quando oro por vocês, amados irmãos, oro pelos familiares de vocês também. Pessoas que vocês amam, pessoas que nós amamos e que ainda estão no caminho largo e que precisam aceitar a salvação, receber o perdão que o Senhor Jesus oferece. Não é igreja, não são seitas, não são denominações, é um único caminho para o céu: Jesus Cristo. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo entendeu essa visão, recebeu essa visão, partiu imediatamente para a Macedônia e foi a Filipos. E é bonito de ver como Paulo não perdia a oportunidade. Por favor, não perca a oportunidade. Cada oportunidade que Deus lhe der, não perca tempo em falar de coisas inúteis, passageiras, humanas. Dirija a conversa para a vida espiritual. Lá estava Paulo à beira do rio para orar com Silas e os demais irmãos, e ali estavam algumas mulheres à beira do rio, e eles aproveitaram a oportunidade para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Lídia se converteu, a primeira europeia a se converter. A maioria dos irmãos aqui são de origem europeia. A primeira europeia foi Lídia, a primeira a se converter. E depois o Evangelho se estendeu. A Europa foi o continente mais cristão deste mundo. Infelizmente estão descuidados, infelizmente estão brincando, mas eles já foram no passado o continente mais cristão. E sabe qual é o desejo do meu coração? Que todos os brasileiros se convertam, que o Brasil seja um país cristão. Eu oro por isso, eu trabalho por isso, eu evangelizo as pessoas por isso, e vamos continuar trabalhando, cada um de nós.
Seja onde você estiver, está na beira de um rio e as pessoas estão ali, fale do Evangelho. Vocês sabiam que é o único caminho para o céu? Só Jesus Cristo, não há outro meio. Pode ser religioso, pode conhecer as Escrituras, mas se não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, continua perdido como qualquer outra pessoa do mundo. Precisa receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você, como missionário, tem orado pela salvação dos seus queridos, tem orado pela salvação das pessoas com quem temos contato. Paulo levou o Evangelho para Lídia. Pouco tempo depois estava na cadeia. E ali na cadeia orava e cantava hinos de louvor ao Senhor. Não perdia tempo, não perca as oportunidades. Podem ser momentos agradáveis à beira de um rio, podem ser momentos sombrios e tristes, meia-noite numa cadeia romana. No entanto, não perca a oportunidade. Todos nós temos o dever de levar esta palavra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão depressivas. Irmãos, como é triste de ver como cada vez mais a depressão está tomando conta das pessoas. Chegam crianças aqui todos os anos com depressão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Lembro da minha infância, meninos, meninas, crianças eram felizes, brincavam, corriam, nadavam, subiam montanhas. 11 anos eu já subia no Anhangaba. Hoje crianças com 11 anos com depressão, tomando Ritalina, tomando remédio de tarja preta. As pessoas estão doentes, as pessoas estão angustiadas. E o problema é um só: a falta de Jesus na vida das pessoas. Portanto, ouçamos a palavra do Senhor e levemos a palavra do Senhor. Quando aceitamos a convocação, as pessoas se convertem. Em segundo lugar, quando aceitamos a convocação, as trevas têm um grande prejuízo. O reino das trevas é abalado quando você aceita a convocação. Lemos a respeito de uma moça endemoniada, espírito de adivinhação, e que dava grande lucro para os seus senhores. Mas Deus usou o apóstolo Paulo para repreender aquele demônio e falou: que ordena em nome do Senhor Jesus Cristo que saia dele, saia dessa moça. E imediatamente o espírito saiu. Quando nós aceitamos a convocação de falar do Senhor Jesus Cristo, de anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a salvação que só Ele concede, o reino das trevas é abalado, queridos irmãos. Vemos aqui em Atos 16, versículo 18, vou ler de novo, diz assim: e isto fez ela por muitos dias, aquela pobre moça que era endemoniada. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Se você aceitar a convocação para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza, pessoas vão se converter e o reino das trevas vai ser abalado. Porque cada pessoa que se converte é uma pessoa menos para ir parar e perder na perdição. Cada pessoa que se converte, a luz do Evangelho brilha, as escamas caem dos olhos e as pessoas são libertas do poder das trevas. Em Atos ainda, capítulo 19, encontramos uma outra situação em que as pessoas se converteram. Diz em Atos 19, 18 a 20, diz a palavra do Senhor, que as pessoas se converteram e imediatamente começaram a abandonar as suas práticas pecaminosas. E não é isso que acontece? Quando as pessoas se convertem, imediatamente abandonam as práticas pecaminosas. Irmãos, o comércio religioso perde o lucro quando as pessoas se convertem. Não queiram imaginar que em todos os lugares se prega a palavra do Senhor com a finalidade da salvação. Não, em muitos lugares é apenas para visar lucro, comércio religioso. O que tem isso no Brasil? O que tem isso no mundo? Irmãos amados, irmãos amados, certa vez um conhecido nosso
tinha passado por uma situação bem difícil. E ele prometeu que, se fosse liberto daquela situação, iria a um determinado lugar para distribuir ali algumas coisas que ele achava importantes. E ele foi. Deus o ajudou, ele foi liberto daquela situação, encheu os bolsos com os seus panfletinhos ali e foi por uma igreja, a mesma igreja que ele, a mesma igreja, só que em outra localidade. E chegou lá e começou a distribuir para as pessoas, e distribuir para as pessoas. De repente vieram os guardas e falaram: você não pode fazer isso aqui. Ele falou: mas por que não? Mas por que não? Eu recebi uma graça e eu quero ajudar as pessoas. Como é que eu não posso? Eu posso sim. Tiraram ele da multidão, levaram para um lugar e falaram: se você fizer isso de novo, nós vamos te prender. Mas por que, se eu sou dessa igreja? Eles falaram assim: mas você não comprou aqui. Mas você não comprou. Foi um choque para ele. Foi um choque para ele. Aí ele entendeu que ele estava no lugar errado, porque ali era apenas comércio. Era apenas comércio. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, aceitamos a convocação, o poder das trevas é abalado, porque as pessoas abandonam aquelas práticas erradas, sob a influência do inimigo do Senhor, que aprisiona as pessoas. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 19, 18 a 20. E muitos dos que tinham crido confessavam publicamente os seus feitos, e também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava a 50.000 peças de prata. As pessoas se converteram e olharam que aquilo lá já não tinha mais valor nenhum. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, não precisamos de mais nada, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Não precisa de artefatos, não precisa disso, daquilo, de amuletos, não precisa de mais nada. Somente Ele é tudo em todos, para todo sempre. As pessoas se converteram. O que nós estamos fazendo? Olha a loucura que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando dinheiro medonho com essas coisas aqui inúteis. Levaram em praça pública e queimaram. Queridos, quando nós aceitamos a convocação, passa a Macedônia e ajuda-nos, vá pregar o Evangelho missionário. O reino das trevas é outro. Algumas semanas atrás, irmão Antônio e irmã Rose nos convidaram lá para orarmos num momento de gratidão ao Senhor pela nova loja, supermercado que eles estão abrindo. E aí estávamos conversando, e o primeiro supermercado que eles abriram, no Jardim Santa Rosa, em Campina Grande do Sul, um lugar opressivo. Um lugar opressivo. Era um lugar mal afamado. Era um lugar violento. Era um lugar onde a maldade estava imperando. E lá tinha também um centro diabólico. Um centro diabólico. E começaram a fazer trabalho para destruir irmão Antônio e irmã Rose. E eles sentindo a opressão e os assaltos acontecendo. Irmã Rose passou por todos os assaltos que teve ali. E o império das trevas fazendo um trabalho pesado contra eles. Mas quando nós aceitamos a convocação, não somos nós abalados, é o império das trevas que se abala. Quando nós aceitamos a convocação de pregar o Evangelho, o reino das trevas pode fazer o que for, não atinge os servos do Senhor. E sabe o que aconteceu? Irmão Antônio, irmã Rose, testemunhando, o homem não se converteu. O líder do reino das trevas ali naquele local, que fazia os seus trabalhos demoníacos para destruir os nossos irmãos. Não foi isso, irmão Antônio? O homem se converteu. Quando você aceita a convocação, o império das trevas é outro.
Portanto, vamos aceitar o convite. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Pode ser o seu local de trabalho, é a sua Macedônia. Pode ser o seu bairro, pode ser violento, pode ser o que for, mas pregue o Evangelho, porque não existe império das trevas que resista quando a luz brilha. As pessoas queimam os seus livros de feitiçaria. As pessoas endemoniadas são libertas, como aquela pobre moça. As pessoas que estão no império das trevas, eles estão oprimidos, irmãos. E nós temos a paz, nós temos alegria, nós temos salvação, nós temos a mensagem de reconciliação. O Senhor Jesus quer reconciliar a todos, e Ele quer usar você para levar a palavra, seja no hospital, como irmão, como nosso amado irmão. Que momento gostoso foi, não foi, irmão Léo, ali junto com o vovô? Chegamos lá, estava bem abatido, e por toda a sua vida não tinha se interessado pela palavra do Senhor, mas ao ouvir a palavra do Senhor, ele creu no Senhor, e ele começou a balbuciar algumas palavras que não dava para a gente entender muito bem. Então o irmão Leonardo abaixou o ouvido perto da boca do vovô, e o vovô falou assim: eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Nós estávamos orando por um irmão, por uma pessoa, casado com uma irmã aqui da igreja, e ela orando e fielmente servindo ao Senhor, orando pelo marido. Vários irmãos da igreja estavam orando por ele. E ele vinha aos cultos de oração na quarta-feira, e ele falava assim para mim: pastor, eu ainda quero entender, eu não entendi muito bem esse assunto de salvação, mas eu quero entender, eu quero entender. E orávamos para que Deus falasse ao coração dele. No domingo passado à noite, ele levantou a mão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ele e uma outra senhora também. E na quarta-feira, ao sair, hoje o nosso irmão Anderson falou assim para mim: pastor, eu estou tão feliz. Quarta-feira, ao sair: pastor, estou tão feliz. O vovô no hospital, irmão Anderson aqui no templo. E qualquer pessoa que aceita a salvação é liberto do poder das trevas. Quando você entende a salvação e deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, a primeira coisa que você vai sentir é alegria, é satisfação, é prazer, é paz eterna com Deus. O reino das trevas é abalado quando as pessoas se convertem. E em terceiro e último lugar, quando somos obedientes à convocação, a graça do Senhor se manifesta. As pessoas se convertem, o reino das trevas é abalado, e a graça de Deus se manifesta. Não quer dizer que você não vai passar por provas. É só olhar para Paulo. Por isso, fiz a leitura desse trecho longo da palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu a convocação: passa a Macedônia e ajuda-nos, e foi. Ele foi obediente ao Senhor. Mas, na Macedônia, em Filipos, não foram somente momentos de alegria pregando a palavra do Senhor, foram momentos de dor e sofrimento também. Queridos irmãos, quando nós aceitamos a convocação, passa a Macedônia e ajuda-nos, a graça do Senhor se manifesta para nós suportarmos os momentos de dor e de dificuldades que vêm para as nossas vidas. A alegria de servir ao Senhor se sobrepõe às lutas que possamos atravessar e passar. Paulo e Silas, pregando o Evangelho, foram presos, eles foram açoitados com varas, eles foram colocados os pés no tronco. Quando eu era criança, em 1970, onde hoje é a chácara da Besf, ali havia troncos para colocar os escravos. Ainda naquela época, nos anos 1970, os escravos apanhavam no pelourinho e os pés eram colocados no tronco, e eles tinham que ficar com as costas no chão, dilaceradas, sangrando. Esta foi a situação de Paulo e Silas. Amados irmãos, quando nós aceitamos a convocação, não espere apenas um caminho florido, mas a graça do Senhor se manifesta no meio da dor.
Irmãos nossos passaram por cirurgias esses dias, mas alegres, felizes, dando testemunho e confirmando que o Senhor está cuidando deles. Não quer dizer que não vamos passar por dores e dificuldades, mas vamos ter alegria de cantar no meio do sofrimento. Paulo e Silas, com Jesus no coração, cantavam louvores à meia-noite, louvavam ao Senhor, e os demais presos ouviam. E quando Deus mandou o terremoto que abalou os alicerces do cárcere, e as portas da prisão se abriram, e os ferrolhos das mãos e dos pés de todos caíram, e o carcereiro ia se matar, porque senão ele teria que prestar com a vida contas dos presos que fugissem, vendo as portas da prisão abertas, vendo as algemas caídas, ele quis se matar. E Paulo falou: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. É isto que o Evangelho faz, queridos. Liberta as pessoas das prisões, mas abre o coração das pessoas para entender a palavra do Senhor. Alguém ainda prisioneiro aqui, algum ferrolho de religião? Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Isso é burrice. Isso é burrice. Religião nenhuma no mundo salva, só Jesus salva. Deixe que o Senhor liberte você desses ferros que estão te prendendo. Deixe o Senhor Jesus mudar a sua vida, como o irmão Anderson. Hoje ele não está aqui de manhã, mas perguntem para ele: o que você está sentindo? Alegria. Estou sentindo alegria, estou livre, estou liberto do poder das trevas. É a graça do Senhor que se manifesta na vida dos que Ele liberta. E você, como missionário batista, nós como missionários, vamos falar a todos da palavra do Senhor, vamos testemunhar a todos. Quando eu dava aula de ensino bíblico para os alunos aqui da escola, gostava de trazê-los aqui ao templo para aprenderem mais a reverência e desafiava os alunos a decorar versículos da palavra do Senhor. Faça isso com a sua família, faça isso com as pessoas que você conhece. Fale da palavra do Senhor e convide as pessoas, porque a palavra liberta, a palavra do Senhor liberta. Eu chamava os alunos aqui, e eles vinham, e nós ouvíamos a palavra do Senhor, e eu incentivava os alunos a decorarem a palavra do Senhor. Uma vez fui buscar uma turma de 6º ano, logo que foi instalado o elevador aqui. Fui buscar a turma de 6º ano, e eles todos deviam vir em ordem, em reverência para o templo, em silêncio para o templo, e aqui sentar e ouvir a palavra do Senhor. Só que 3 meninos acharam que podiam subir pelo elevador. Não pediram nada, não perguntaram se podia. Todos os demais vieram em fila, e os 3 correram na frente e entraram no elevador. Entraram no elevador, e como a coisa estava errada, o elevador travou no meio do trajeto. Travou, apagou a luz, e claro que meninos de 12 anos entraram em desespero. Como os 3 não chegaram, e eu percebi que eles não estavam, os outros falaram: pastor, eles foram de elevador. Como o elevador não chegou, fui até a porta e perguntei: está tudo bem aí? Nós estamos com medo aqui. Eu falei: fiquem em paz, que eu vou tirar vocês daí. Depois de resolvido o problema, os 3 chegaram aqui e falaram assim: pastor, sabe o que nos acalmou? Nós ficamos recitando o Salmo 23. E se eles não soubessem o Salmo 23, o que iria acalmar? E se eles não conhecessem a palavra do Senhor, o que ia acalmar? Irmãos, quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós temos prazer de transmitir para os outros. Por isso vamos ensinar aos outros a palavra do Senhor. Os 3 se acalmaram enquanto a situação era resolvida no escuro. Os 3 recitaram a palavra do Senhor. Vamos levar a palavra do Senhor às pessoas que estão perdidas, porque eles precisam da salvação. E há um clamor no mundo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Pessoas que estão ao nosso redor e ainda não conhecem a palavra do Senhor. Precisamos dela. Já faleceu, já está com o Senhor, mas há anos atrás foi membro da igreja aqui, um irmão que tinha sido marinheiro na Marinha do Brasil. Irmão Percy, eles foram com o navio para a Inglaterra, para algumas semanas de curso lá. Ao terminar o curso, o comandante do navio quis imediatamente voltar para o Brasil. Mas as pessoas diziam, não saiam, porque há uma grande tempestade a caminho, portanto fiquem aqui mais um tempo. Mas o comandante quis sair mesmo assim, já fazia tempo que estavam fora do Brasil, longe da família, e o comandante então mandou o navio zarpar, mas pegaram a tempestade de cheio. Irmão Percy, jovem marinheiro, estava lá, e junto no navio havia um marinheiro ateu. E o irmão Percy falou assim para mim: no meio da tempestade, eu vi o ateu ajoelhado e clamando a Deus. Por isso, queridos, vamos levar, porque pode travar o elevador no meio, numa hora que você não espera. Pode uma tempestade açoitar a sua vida, uma hora que você não espera. E somente com Cristo nós temos paz e segurança. Nosso avô foi soldado na Primeira Guerra Mundial. E do lado dele tinha um soldado ateu e zombava do nosso avô. Nosso avô sempre foi fiel ao Senhor, se converteu aos 9 anos lá na Letônia, e a vida toda fiel ao Senhor. E durante a Primeira Guerra Mundial, lá no fronte, ele lendo a Bíblia dele está comigo lá em casa. Ele lendo a Bíblia e orando e testemunhando para o seu colega ateu que zombava dele. Não importa se zombarem de você, não importa. Não importa se zombarem, se maltratarem, não importa. O importante é levar a palavra de Deus. Nós somos missionários. Nós devemos aceitar o desafio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Macedônia pode ser a sua casa. A Macedônia pode ser o fronte onde você está. Meu avô sofria com a zombaria do ateu, mas ele continuava pregando o Evangelho. E um dia, a Letônia, um país pequenininho, o inimigo vinha avançando, e os soldados perceberam que aquela batalha seria a última da vida deles. O ateu, do lado do meu avô, passou anos zombando do meu avô. O ateu jogou fuzil do lado, caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu e gritou: "Oh Deus, salva-me só desta vez." Terminou de orar, um tiro na testa, caiu morto. Mas o meu avô dizia, tenho certeza que ele partiu o céu. Passou a vida zombando de Deus, mas na última hora clamou por socorro e Deus o salvou. E esse é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Em Romanos capítulo 10, vamos ler alguns versículos ali, Romanos capítulo 10. As pessoas precisam da salvação, todos precisam da salvação. Às vezes podem passar a vida debochando de Deus, quando tudo está bem. Quando tudo está bem, debocham de Deus, zombam de Deus, desprezam os cultos. Mas na hora que o elevador trava, aí as pessoas se lembram. Mas na hora da tempestade, e para os irmãos entenderem, irmão Percy falou que o navio precisou parar para reparos, tal foi o temporal. E ele falou, o ateu pôs-se de joelhos e clamou. Quando o inimigo vem avançando, o fronte vem avançando, e nós estamos com Cristo, nós sentimos paz. Mas quando as pessoas não têm Cristo, entram em desespero. Por isso, você que é um cristão, você é um missionário, como o irmão Leonardo. Que atitude bonita. Pastor, eu sou preocupado com a alma do meu avô. Hoje o avô vai estar. E ele quer que a família toda, e nós desejamos que todos sejam salvos. Mas para eles serem salvos, é necessário que você pregue, é necessário que nós preguemos. Não foi fácil para o irmão Antônio e para a irmã Rosa enfrentarem o poder das trevas. Não foi fácil, mas eles estão aqui. E o homem se converteu.
E se você for fiel, Deus vai te usar para levar a palavra de salvação. Diz Romanos 10, de 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Alguém aqui nesta manhã que gostaria de sair daqui diferente de como entrou? Eu vou sair daqui pregando, irmão. E você não precisa pegar um megafone e ir pelas ruas pregar o Evangelho. É viver. A melhor pregação é o viver. A sua vida de uma pessoa transformada não precisa ficar gritando por aí. Não precisa fazer espetáculos. É só viver. Viva. O irmão Antônio e a irmã Rose não foram no ambiente das trevas para condenar o homem. Apenas eles viveram. Apenas viveram. E o homem se interessou. Por que eles têm essa paz que eu não tenho? Porque, queridos, se vocês querem dar crédito, ninguém sem Cristo tem paz. Não. Só com Cristo. E quem invocar o nome do Senhor, nós lemos no versículo 13, quem invocar, se você disser, Senhor, eu aceito o teu perdão, você é salvo. Não precisa pagar nada, Ele já pagou tudo. Não precisa fazer nada, Ele já fez tudo. Não precisa abandonar tudo, Ele vai fazer isso por você. É apenas receber, crer nele. E para isso, nós precisamos pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Que seja você a voz que vá à sua Macedônia, à sua faculdade. Quando ouvimos as histórias do irmão Ricardo Filho, no meio da faculdade da Universidade Federal do Paraná, é de estarrecer, queridos irmãos. Quando às vezes eu tenho que ir no hospital de clínicas, ali do lado da reitoria, de noite para visitar alguém, e sair por aquelas ruas, não tem um aluno nas salas estudando, estão todos bebendo, usando drogas e se prostituindo na rua. É um nojo, é um inferno. É um inferno. E lá está o nosso irmão, servo do Senhor, brilhando naquelas trevas. E todos nós, como servos do Senhor, devemos falar, porque se nós não falarmos, as pessoas vão morrer, e as pessoas vão para a eternidade, e nós, como missionários, falhamos na missão. Quando nós aceitamos o desafio, as pessoas se convertem. Quando nós aceitamos a convocação, o poder das trevas é abalado. Quando nós aceitamos a convocação, a graça de Deus se manifesta. Nós suportamos tudo por amor ao Evangelho e as pessoas serão salvas. Alguém disposto a sair daqui como missionário, vou falar mais, vou viver mais, vou testemunhar mais. Não posso brincar com algo tão sério que é o Evangelho. Terminou a escola bíblica dominical e a Larissa mostrou a foto do tio dela, o tio Roberto, nosso amigo. Eu conheço desde a minha infância. Ele completou, dia 11, mesmo dia do irmão Alex, completou 99 anos. Ele tinha a mesma idade do nosso pai, eram amigos de infância. E o tio Roberto, a vida toda, ele pregou o Evangelho. Ele era militar, capitão do exército. Os bolsos dele eram surrados, porque só tinha Novos Testamentos e folhetos. E aonde ele passava para pegar a mão no bolso e ia entregando folhetos. 99 anos, uma casa de repouso em São Paulo. E continua pregando o Evangelho. Quando a Larissa e eu fomos visitá-lo a última vez, o prazer dele é cantar. O prazer dele é evangelizar. O prazer dele é orar. 99 anos e um missionário. E nós, queridos irmãos, devemos ser missionários. Só no céu vamos saber quantas almas que o Roberto levou a Cristo. E no céu nós vamos ver pessoas que você levou a Cristo. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós. Irmão Leonardo levou o vovô a Cristo. Cada um de nós pode levar pessoas queridas a Cristo, se formos obedientes como Paulo foi. Faça a Macedônia e a. Não é tempo para perder, queridos irmãos. Não há tempo para perder. Hoje é o momento de você tomar a decisão. Eu quero ser um missionário.
Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. Porventura alguém gostaria de fazer como Lídia, receber a salvação? O carcereiro de Filipos, aquele marinheiro lá no Canal da Mancha, na Europa, ou o soldado do lado do nosso avô que deixou o fuzil e entregou-se ao Senhor Jesus Cristo? Alguém nesta manhã? Talvez você tenha crescido numa igreja, isso não salva ninguém. Você leu na palavra do Senhor que só Jesus pode salvar. Somente quem crer, quem confessar a Ele, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém nesta manhã? Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe essa jovem. Há mais alguém? Deus abençoe essa senhora. Vim orando por essa senhora. Deus abençoe. Há mais alguém? Não brinque com uma coisa tão séria. Com outras coisas você pode brincar, mas com coisa séria não. É a sua alma que está em jogo. Depois de você entregar a sua vida a Ele, não importa o que acontecer. Não importa, você já está salvo. Há mais alguém? 2 vidas, uma senhora, uma jovem, mais alguém nesta manhã? Nós vamos orar a seu favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor levou a salvação a Lídia, o Senhor levou a salvação ao carcereiro e à família do carcereiro, e a milhares de pessoas em todos estes anos de cristianismo. Milhões de pessoas já se converteram. É bem verdade que alguns só na hora da morte, como aquele conhecido do nosso avô lá na Europa, mas converteu-se, é isso que se importa. Porém, ninguém pode arriscar com algo tão sério, porque nós não sabemos quando vamos partir daqui. Portanto, ajuda e abençoe. E agradeço ao Senhor por estas 2 vidas preciosas que corajosamente levantaram a sua mão e assumiram um compromisso com o Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conceda a paz, conceda a alegria, conceda a segurança que só o Senhor pode conceder a todas as pessoas que se reconciliam contigo, ó Pai. E continue a usar cada um de nós para sermos missionários neste tempo precioso da graça, que muitas vidas possam se consagrar ao Senhor para levar a palavra do Senhor e a salvação do Senhor a todas as pessoas. Isso pedimos confiadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
culto com conversões e com reconciliações, eu volto para casa muito feliz. Uma alma menos indo para a perdição, uma alma mais indo para o lar eterno. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos, pela salvação de todos os nossos queridos e sermos usados por Deus para irmos à nossa cidade, ao nosso bairro, ao nosso trabalho, onde for, onde Deus nos colocar, até numa casa de repouso, como o tio Roberto, 99 anos, orando, cantando, pregando e testemunhando. Vamos orar. Obrigado, amado Deus e Pai Celestial, pela salvação. Obrigado porque hoje vidas foram restauradas, resgatadas e hoje libertas do pecado, da condenação eterna, confessando ao Senhor como Salvador de suas vidas. Então tem um novo rumo para as suas vidas, ó Deus. E continue a falar ao coração de todos aqueles que ainda estão descuidados, ainda estão distantes, ainda não entenderam. Fala ao coração de cada um e usa cada um de nós, Senhor, pois nós pedimos confiadamente de todo o nosso coração, usados pelo Senhor como missionários na Macedônia, aonde o Senhor nos conceder o privilégio de trabalhar e servir. Leva todos os meus amados e queridos irmãos em paz para os seus lares e dá a todos, ó Deus, um bom restante de dia, trazendo-nos de volta à noite aqui para continuarmos a ouvir sobre missões, que nasceu no teu coração. E o Senhor teve um único filho e fez dele um missionário. Por isso damos-te graças pela vida do Salvador, do Senhor, que veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de cada um de nós. Agradecemos-te, portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. Missionários, vamos para a nossa Macedônia pregar o Evangelho a toda criança. Deus abençoe a todos.